Bom dia, boa noite, boa tarde para todos que estão me assistindo agora no canal. Estou aqui na unção do Espírito para falar aquilo que o Espírito Santo ele me concedeu a falar. Mas sempre eu bato na tecla da fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível nós alavancar nossa vida, espiritualmente falando. Sem a fé fica difícil de nós alavancar nossa vida também materialmente também falando. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós deixamos a religião de lado, para seguir e obedecer as palavras de Deus, os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe, que recebeu do Pai, ele dizia que o que ele entregava por discípulo era o que tinha recebido do Pai. Então, o que ele nos entregou foi umas promessas verídicas, verdadeiras, para que nós colocasse em prática e visse e colhesse os resultados das suas palavras, que tem poder, que tem unção, que tem virtude. As promessas de Deus, elas se cumprem na vida daqueles que obedecem à palavra. A promessa de Deus se cumpre na vida dos que obedecem. Mas, falando da fé, a fé ela não pode ser emotiva, uma fé de sentimento. Tem pessoas que para saber se Deus está na igreja, para saber que o culto ou a reunião na igreja, Deus estava lá, ele tem que sentir algo. Mas isso não é fé. A fé não é sentimento, meu irmão. A fé não é sentimento. A fé é uma certeza. A fé, ela é racional. A fé é uma certeza que você tem nas promessas de Deus. O Senhor Jesus diz: eis onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou eu. Então, para eu saber que Deus está comigo, que Deus está na igreja, está com as pessoas, a minha fé, a fé verdadeira é essa. Para eu saber que Deus está comigo, eu não preciso sentir. Eu só preciso saber que Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Amém. Onde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estaria ali. No cara, eu sentia. Então Ele dizia: se vocês sentir, é porque eu estou ali. Não. A fé é uma certeza. A fé, ela é racional. Ela não é emotiva. Nós não podemos nortear nossa vida de fé pelas emoções. Quando você tem fé em Deus, tem fé nas promessas, aquelas promessas de vitória, eis que estou convosco, né? Se eu venci, vós também vencerá. E várias promessas que ele fez. Esse que pus por cabeça, não por cauda. Muitas promessas que ele fez para nós. Essas promessas aí, nós temos que usar elas com certeza para que elas venham se cumprir na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, hoje em dia o que está acontecendo no mundo é que as pessoas estão deixando de ter a fé do entendimento, a fé verdadeira, a fé seguida de obediência, para ter uma fé nos seus sentimentos.
Para a pessoa saber que tem Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo, eu estou sentindo Deus. Não, pois aqui eu não estou sentindo nada, mas eu sei que está aqui. Porque ele disse na sua palavra. Então a fé é essa. A palavra dele não é mentirosa, não. Porque o mentiroso é Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, meu irmão, quando você for pedir algo a Deus, você tem que se basear nas suas promessas. Pedir, ter fé, acreditar naquilo que os olhos não vê, mas ter certeza que o que você pediu vai chegar na sua vida. Tem pessoas que estão com o casamento aí destruído e já orou foi muito para que Deus restaurasse, né, aquele casamento, e ele tem fraquejado na fé porque tem colocado as suas emoções, colocado a dúvida, colocado o medo de não conseguir, colocado como é que se diz, impaciência, e tudo isso aí, ele frustra a fé. Isso aí, ele anula a sua fé. Se você tem certeza, se você tem fé em Deus, você vai confiar nele e vai esperar, aguardar o que você pediu a Deus, com fé, sem duvidar. Não importa que passe um dia, 2, 3, um mês, mas tem que ficar firme na fé e tem que usar as palavras dele. Se Deus falou que eu sou vencedor, eu vou vencer. Ele diz na sua palavra que tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, é uma promessa dele. Se você pedir algo, Jesus faz, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas para isso você tem que não usar os sentimentos do coração, a dúvida. Porque o que anula a fé a dúvida no coração. Jesus disse: se a pessoa não duvidar no seu coração, mas crer, né, a fé funciona. Diz a esse monte, ergue-te, se precipita no mar, se não duvidar no coração, mas crê que se falar aquilo que diz, será feito. Tá vendo? Isso aqui é a fé. Mas uma advertência que ele fez foi que se você duvidar, nada feito. A fé não funcionaria, a fé não funciona. A religião é que ensina você, não ensina a pessoa a ter a fé verdadeira. A religião, o religioso, ele não usa a fé, ele usa as emoções, a lágrima. Ninguém comove a Deus, sensibiliza a Deus por lágrima, por choro. Ninguém se... A única coisa que toca no coração de Deus é a sua fé. A única coisa que toca em Deus é a sua fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela passou por momentos difíceis, com aquela hemorragia, sem estancar, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, gastou, eu creio eu que gastou até o que não tinha para ficar bom naquela hemorragia, e chorou, e chorou, e chorou, e nada funcionou. Mas ela disse no seu coração, na sua mente, se tão somente, porque isso é racional, foi aqui que ela pensou. A palavra de Deus, quando fala coração, fala nesse coração, no coração da mente, que é onde o Espírito Santo habita. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curado. Então ela determinou na sua cabeça, ela teve um foco, ela teve uma direção, e ela foi até lá. Ela não chegou chorando: Jesus, eu tô chorando, eu tô aqui, eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos, estou aqui doente, tô para morrer. Não, ela apenas só tocou com a fé dela. Instantaneamente, ela foi curada. E Jesus sentiu na hora que tocou. A única coisa que toca a Deus é a fé. E ali Jesus disse: filha, vai em paz, tua fé, olha bem, te salvou. Mas ela disse: foi tuas lágrimas que te salvou. Não, foi tua fé que te salvou, tua certeza, a tua garantia, a tua fé que tu teve em mim, não vacilou. Então, minha irmã, meu irmão, é isso aí, irmão. Você tem que ter fé, né?
Se você está passando por algum problema, alguma coisa, se você já entregou na mão de Deus, tenha fé. Não duvide, não é para a direita nem para a esquerda, mas tenha fé. Porque se há algo impossível para Deus, que isso também até para o próprio Deus, que Deus é Deus do impossível, mas para ele se torna impossível. Até para o próprio Deus é impossível. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Uma coisa impossível é que não tem como você agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. O Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou pela boca de... Foi Paulo, foi João. Não estou lembrado mais o capítulo, versículo. Mas ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, não agrada a Deus. A fé, ela é a única moeda de troca que nós temos para com Deus. Se você exerce a fé, acredita, tem fé em Deus, no que você pediu, isso você recebe. Não deu, manifestou a fé, fica de fora. Não tem como a pessoa se chegar a Deus sem ativar a sua fé. Mas você diz, mas como é que eu crio essa fé? Todo mundo tem fé, um pouco de fé. Deus não deixou nem, Deus deixou todos com habilidade para ter fé. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então veja bem, ó, a fé, ela vem, ó, pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. As palavras de Deus, quando você escuta, sabe onde é que ela entra? Ela entra no seu intelecto aqui, ó. Você grava elas aqui. E aqui é o gerador de emoções. Então, meu irmão, aprenda a usar fé. Não seja um religioso que fica só no banco ali, sentado ali na igreja. Seja uma pessoa, como é que se diz, cheio da unção, cheio da fé. Se aproxime de Deus com a fé. Toque a Deus pela fé. Se Deus se sensibilizasse pela dor, pelo choro, né? Pelo sofrimento aqui na terra, esse mundo era um mar de rosa, era uma maravilha. Esse mundo era uma maravilha. Porque ele ia atender a todos, quem está chorando, quem está com problema, quem está endividado. Mas, infelizmente, não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona. Essas coisas aqui funciona para aqui, para a terra. Quando tem alguém que precisa de alguma coisa e está passando por uma dificuldadezinha ali, a pessoa chega, dá uma ajuda, dá uma coisa. Isso aí que se funciona aqui para a terra. Agora, para com Deus, é a fé que faz a diferença. Sempre Jesus tinha passagem na Bíblia que Jesus vendo a sua fé, né? E Jesus vendo a sua fé, aí Jesus fazia um milagre. Jesus vê a fé. Quando você acredita, quando você tem fé, se você tem fé, irmão, que o seu casamento vai dar certo, que vão voltar, tudo vai dar certo. Se você usa fé, segundo as palavras de Deus, que você pega a palavra e diz, ó, o Senhor disse que eu venci e vós também vencerá, então eu sou um vencedor. Então segura. Eu sou um vencedor. E outras passagens que tem na Bíblia aí. Pois vou ficar por aqui. Desde já eu quero agradecer a todos que me assistiram aí. Deus abençoe a todos, com unção, com poder. Que maravilha aconteça na sua vida. Tudo de bom. Amém.